Após o sucesso que foi o live action de Mufasa, o Rei Leão, a Disney tem planos de produzir novas histórias focadas nesse universo. Com base nisso, podemos deduzir o que mais vem por aí. Mas antes, olá, esse daqui é o Sereiano e eu sou a Karina, e você já sabe o que fazer, então se inscreva no canal para você poder dizer lá no futuro que quando chegou aqui, tudo era mato. E já aproveita e curta esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que gosta do universo de O Rei Leão. Todo mundo tem um amigo que gosta de O Rei Leão. E me siga nas minhas redes sociais que eu estou deixando aí na tela para vocês, porque eu também posto bastante por lá. E é isso, então bora pro vídeo. A franquia de O Rei Leão sempre arrecadou muito dinheiro para a Disney, e é claro que nessa era de remakes iríamos ter produções desse universo novamente. E com base em tudo aquilo que a gente já tem sobre o universo de O Rei Leão, podemos deduzir quais serão os próximos passos que a Disney irá tomar para expandir ainda mais esse universo. E é claro que tem algumas coisas que eu acho que está fora de cogitação de virar um live action. Antes do lançamento do live action de O Rei Leão, que apesar das críticas teve um alcance bilionário, a Disney já tinha acendido a chama desse universo, lançando a série A Guarda do Leão. Essa série se passa entre o primeiro e o segundo filme de O Rei Leão, então a gente acompanha um pouco mais sobre o reinado do Simba. A série acompanha o Kion, que é o irmão mais novo da Kiara, sendo assim filho do Simba e da Nala. Essa série chega a ser mais canônico com os filmes da animação e nela explica uma outra origem da cicatriz do Scar, que é totalmente diferente dessa origem que vimos no filme de Mufasa, e também o porquê que não vimos o Kion no segundo filme junto com a Kiara. E aborda mais sobre a magia desse universo. Então Kion ele tem o poder do rugido, que é o rugido de todos os reis do passado juntos, com que faz com que o rugido fique muito forte a ponto de levantar a Pedra do Reino. Essa série ela foca mais no público infantil, mas eles tomaram todo o cuidado para unir a série com os filmes, por isso que a gente considera mais canônico, apesar de algumas coisas a gente ter que abraçar muito para fazer sentido. A gente precisa abraçar algumas coisas, por exemplo, a origem da cicatriz do Scar ter sido causada por conta da mordida de uma cobra, e o veneno dessa cobra deixou a mente dele confusa a ponto dele não saber o que é certo ou errado, e sendo assim justificando um pouco as ações que ele tomou ao longo do primeiro filme. E também tem outros fatores que não combinam com o que vimos no clássico. E aparentemente a Disney irá continuar expandindo esse universo através dos live actions. E por ser uma coisa mais realista, eu não vejo como encaixar a Guarda do Leão nesse novo formato. Além também de que o poder do rugido, ele é o rugido de todos os reis do passado juntos. E como que o Mufasa ele é o primeiro rei da Pedra do Reino, de Milele, o rugido do Kion só teria o Mufasa, no caso, então não seria um rugido tão potente assim. E nessa série também foi mostrado que o poder do rugido era um poder divino dado para o segundo filho do rei, ou para o filho mais novo. Então o Scar também já teve o poder do rugido. Só que nesse novo universo, o Scar e o Mufasa eles não são nem irmãos de sangue. Quem era o príncipe era o Scar, mas, enfim, uma outra configuração, então não encaixa a Guarda do Leão nesse novo universo. A segunda hipótese é que eles podem abordar o reinado do Mufasa. No primeiro filme de O Rei Leão, tanto no clássico quanto no live action, a gente viu Mufasa rei, mas a gente não viu seu reinado. Eu acho que seria muito interessante ver como Mufasa ele lidava com os problemas do reino, ver como ele lidava com a falta de água, porque a gente sabe que existe um período de seca na savana. Como ele lidava quando os animais migravam para outros lugares? Como é que ele gerenciava toda essa questão em relação à comida? No filme de Mufasa, mostrou que existia algumas hienas morando em Milele antes mesmo do Mufasa chegar. Então por que elas foram exiladas? O que realmente aconteceu para que elas não pudessem mais viver na Pedra do Reino? Será que realmente era questão a alimentação, que elas não sabiam se controlar e acabava com toda a comida? Se o problema com as hienas é porque elas acabavam com toda a comida, por que que não existia esse problema em Milele, antes mesmo do Mufasa ser rei? Porque aparentemente lá era um lugar perfeito e as hienas estavam vivendo lá tranquilamente. Será que é porque
acabou se multiplicando muito e aí o reino não estava dando conta e acabou tendo que exilar toda a espécie? Talvez seja isso. Outra coisa que eu fiquei curiosa, desde quando o Scar ele passou a ser considerado herdeiro do rei? Porque até onde a gente viu, ele mal estava sendo considerado irmão do Mufasa, para sequer ser considerado herdeiro ao trono. A gente também não viu muito sobre o reinado do Scar, o que seria uma boa ter pelo menos um curta aí para contextualizar um pouco mais sobre o reinado dele, mas a gente sabe que os animais fugiram da Pedra do Reino porque ele tinha liberado a caça sem restrição para as hienas, e ele passou também pela fase da seca, então eles não tinham água. O Scar tinha algumas apoiadoras, que eram algumas leoas, que até foram exiladas depois, então assim, seria bom a gente ter um contexto sobre o reinado dele, eu só não sei se sustentaria um filme completo. Mas voltando aqui para o reinado do Mufasa, a gente poderia descobrir o porquê que Milele parou de ser chamado de Milele e passou a ser a Pedra do Reino. Poderia mostrar também como foi que o Scar conheceu as hienas e até os bastidores do golpe que ele ia dar no irmão. No filme do Mufasa, a gente viu que o Scar ele quase foi exilado de Milele, o Mufasa que não deixou. Por conta disso, ele viveu isolado dos outros animais? É por isso que ele se tornou um leão tão amargo? Será que ele planejou matar o Mufasa outras vezes? Eu acho que esse filme ele serviu para mostrar o momento em que o Taka virou a chavinha para o Scar aparecer, mas não justificou esse ódio que ele sentia pelo Mufasa. Ele até pareceu arrependido. Por favor, não mata ele. Eu acho que precisamos mais dessa construção do Scar. Um filme focando sobre o reinado inteiro do Mufasa seria excelente para a gente poder até comparar com o fracasso que foi o reinado do Scar. Enfim, seria interessante saber como Mufasa lidava com tudo no reino. Um filme sobre o reinado do Simba. De outra história inédita, seria interessante a gente ver como Simba reinou durante todos esses anos e também entender como funcionou o exílio das leoas que apoiavam o governo do Scar, principalmente da Zira. A Zira ela é uma vilã muito popular que, apesar de não ser tão famosa quanto o Scar, ela deu o nome. Eu acho que vamos ver mais sobre essa personagem, quem sabe não iremos ver o seu relacionamento com o Scar e descobrir quem é o verdadeiro pai do Kovu. E até encaixaria o Kopa nessa história, né? Quem sabe o Simba não teve um outro filho antes do nascimento da Kiara, que sumiu ou foi morto por conta da Zira. O Imaginago criou monstros com essa história, mas eu ainda acredito na possibilidade de contar o destino do príncipe perdido. Outra possibilidade é o live action da história do Kovu com a Kiara versus Zira. A Disney ela conhece a popularidade desse casal e a história deles não será esquecida porque eu tenho certeza que em algum momento iremos ver a Kiara e o Kovu novamente, dessa vez nos cinemas. O que não sabemos é se esse filme será um copia e cola e se teremos a Zira novamente como vilã. O que eu acho que sim, eles não vão perder a oportunidade de trazer essa vilã novamente e quem sabe se aprofundar um pouco mais na história dela. No fim, eu acredito que a gente vai ter, em algum momento, pode não ser o próximo filme, mas em algum momento vai vir aí o live action da Kiara e do Kovu. E por último, esse filhote é o Kopa ou é o Kion? Eu sei que nessa altura todos conhecem o Kopa, né? O filho perdido do Simba, que apareceu apenas nos livros, mas nunca teve a sua aparição no audiovisual. E no livro que ele aparece, a premissa é basicamente a mesma do live action de Mufasa, o Rei Leão, que é o Rafiki contando a história do Mufasa e do Scar, só que ao invés da Kiara, ele está contando para o Kopa. Tirando aquela pequena aparição que ele fez lá no finalzinho do primeiro filme de O Rei Leão, ele nunca foi considerado nas animações, e nos livros ele não tem um fim. É claro que existem muitas teorias, provavelmente você conhece muitas delas, mas oficialmente o Príncipe Kopa está perdido ou nunca existiu. No final do filme do Mufasa, a Kiara ela ganha um irmãozinho, só que em nenhum momento é mencionado o nome dele. Então pode ser o pequeno Kion, então a gente vai reconhecê-lo por conta da série, mas eu realmente não acredito que irá existir essa parte do poder do rugido, da guarda do leão. Ou então esse pequeno leão pode ser o Kopa. Só que agora eles inverteram a ordem, ao invés dele ser o irmão mais velho da Kiara, ele é o irmão mais novo, então a gente vai ter aí uma continuação da sua história, um desfecho não muito traumático. E quem sabe eles não oficializam os 3 filhos do Simba com o nascimento do Kion futuramente.
Mas me fala, quem vocês acham que é esse leão? O Koopa ou o Kion? Eu acho que a Disney ainda tá tentando se decidir qual caminho ela irá seguir, por isso que ela terminou o filme sem mencionar nome nenhum, só pra ver a reação do público aqui fora. E é isso, agora só nos resta esperar para saber se a Disney irá trazer histórias inéditas sobre esse universo ou se ela irá trazer histórias conhecidas. Mas o que é que vocês preferem? Eu confesso que eu gostaria que a Disney seguisse esse caminho de trazer histórias inéditas, que não foi vista nem nos filmes, nem na série, nem nos livros, mas eu também gostaria de ver a história do Kovu e da Kiara, tendo a Zira como vilã novamente. Mas como o live action ele tem um tempo maior do que a animação, eu gostaria de ver coisas inéditas dentro da história que a gente já conhece. Mas me conta aqui embaixo como vocês gostariam que a Disney seguisse com esse universo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo, tchau!